Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Renata Ferreira. Eu criei esse canal para a gente conversar um pouco sobre os desafios e todas as vantagens de trabalhar em casa sendo mãe. E aqui é o meu primeiro vídeo, então eu vou contar um pouco a minha história, que começou lá atrás, quando eu era adolescente, e engravidei e tive o meu primeiro filho. É o Kaique. Kaique. E foi muito difícil, porque naquela época eu entendia que para ser uma boa mãe eu tinha que trabalhar muito, eu tinha que dar o melhor pro meu filho, eu tinha que dar a melhor escola, o melhor plano de saúde, os melhores brinquedos, as melhores roupas, enfim, tudo que a gente sonha de fato para um filho, mas eu me cobrava muito. Então eu ficava de manhã até a noite, fora de casa, trabalhando, e ainda estudava, cursava a faculdade de administração, com o intuito de trabalhar numa multinacional e me desenvolver lá. O tempo passou, eu continuei estudando, fui para várias multinacionais, trabalhei muito, foi bem produtivo. Meu lado profissional, eu realmente aprendi muitas coisas, mas eu não sei até hoje o que meu filho, atualmente o Kaique tem 14 anos, e todo aquele primeiro processo dele de infância, as primeiras comidas, a alimentação, eu não amamentei, eu não cuidei dele, não trocava muitas fraldas, não dava banho, não alimentava. Eu sequer sei qual era a comida preferida dele quando ele era uma criança. Eu não sei te dizer. Não sei do que ele gostava de brincar. Eu lembro dele jogando bola, brincando de carrinho, mas eu não brincava com ele, eu não tinha tempo. Eu chegava em casa à noite exausta e ainda tinha que ir pra faculdade na época. E foi bem puxado pra mim. E ele acabou sendo criado pela minha mãe e pelo meu padrasto. Tudo bem, acontece, eu sei que muitas pessoas passam por isso. Mas o fato é que hoje ele tem 14 anos e eu não criei aquele vínculo que eu tinha, que eu teria que criar sendo mãe. Então, essa fase de adaptação de creche, eu lembro que é, ele não tinha problema em se despedir de mim. Ele se despedia de mim para ir para a escola, para ir para a creche. E ele tinha problema em se despedir da minha mãe. Ele ficava muito triste, ele chorava muito. A adaptação dele foi para se separar da minha mãe. Então, isso atualmente me machuca, sabe? Eu fico lembrando de como era fácil para ele dizer tchau para mim. Ele falava com uma facilidade quando eu tinha que sair para trabalhar, quando eu tinha que passar mais tempo fora. E aí eu percebia que eu tinha, naquela época eu ganhava razoavelmente bem, eu não tinha muitas contas, né? Eu tinha um emprego, fazia faculdade e todo o meu dinheiro eu usava para comprar roupas para ele, brinquedos, levava ele para os shoppings, para teatro, mas assim, era muito esporadicamente, eu tinha pouco tempo para isso. Às vezes de 15 em 15 dias, duas vezes no mês, eu acho que era o máximo que eu fazia isso, realmente. Final de semana, normalmente eu tinha que estudar, né? Por causa das provas, faculdade, enfim. E aí eu me peguei com essa sensação estranha de que não tinha que ser assim, não tinha. Mas eu não via uma saída. Eu lembro que eu ficava pensando assim, gente, se eu largar o emprego e ficar com meu filho, eu nunca mais vou poder retomar esse tempo perdido profissionalmente. Pra mim, naquele momento, eu entendi que era o mais importante. Eu não perder tempo no mercado de trabalho. E aí, a minha escolha foi perder o tempo com meu filho. Tudo bem, eu não sabia muita coisa, não imaginava o que aconteceria depois. Continuei e não me formei. Eu larguei a faculdade faltando 6 matérias ou seja, eu perdi tanto tempo estudando e não terminei, não fiz o que eu tinha me proposto lá no início, quando eu decidi focar nos estudos e no trabalho. Então eu não terminei a faculdade. Tive que trabalhar tanto que larguei a faculdade. Comecei a gerenciar
uma loja num grande shopping aqui no Rio de Janeiro. E aí eu me dedicava muito a isso, ganhava muito bem. E, de novo, eu tava sempre ali dando presentes pro Kaique, sempre que eu podia, 2 vezes ao mês eu levava ele pra grandes lugares, assim, restaurantes. Eu lembro que ele pequenininho, eu ensinava ele a comer num restaurante assim, sabe, bem requintado. E pra ele não entendia muito. Ele me olhava com orgulho. Ele via assim que a mãe dele, sabe, se vestia bem, tava saindo ali para trabalhar. Eu me relacionava com pessoas de poder aquisitivo alto, então sempre todo mundo bem arrumado, com uma conversa saudável, falando sobre trabalho, como ganhar dinheiro. E ele achava aquilo o máximo, ele gostava de me ver naquela situação, mesmo não entendendo o quanto a outra parte fazia falta para ele. E aí, de vez em quando, ele me ligava e falava: mãe, eu vou ter um evento na escola, né? Feira de ciências, provas. Queria que você viesse me ver. E eu sempre ficava assim: tá, eu vou, dava um jeito. E a questão é que não dava pra eu ir. Eu não tinha como largar meu emprego, largar meu posto ali de gerente, deixar a loja. Enfim, eu não ia. Eu deixava ele me esperando, me esperando, me esperando. Na última hora eu dava uma desculpa. Na verdade não era nenhuma desculpa, eu contava pra ele que eu tava trabalhando. E ele, sempre muito bonzinho, entendia. Então eu achava que aquilo dali era o suficiente, que ele, na cabecinha dele, ele tava entendendo que a mãe dele tava trabalhando, por isso que não podia estar com eles no momento mais difícil da vida dele, que era apresentar um trabalho. Imagina, uma criança de 8, 9 anos, pra mim é difícil estar falando aqui com vocês, imagina quando ele tinha 8, 6 anos, 7, começar a fazer trabalhos em grupos, ter provas, né? Ele ficava com muito medo. Ele sempre me achou muito inteligente, aquela coisa do filho com a mãe, achar algo assim: nossa, minha mãe é a pessoa mais inteligente, mais estudiosa. E eu nunca pude sequer sentar com ele e explicar uma matéria, falar sobre português, falar sobre matemática, eu nunca pude ensinar tabuada, enfim. Ele sempre achava de mim que ele sonhava que eu era, da cabecinha dele. Então o tempo foi passando, o Kaique foi crescendo, a gente foi se. O laço foi ficando cada vez mais fraco e a gente começou a não ter mais tanto assunto. E eu comecei a trabalhar muito mais e ele estudar muito. E aí vieram outras fases de amizades dele, que ele começou naturalmente a fazer amigos e achá-los tão importantes. E hoje ele já tá com 14 anos, já tá numa fase que ele já conversa com outras meninas, já tem outras vontades, já não quer mais ficar conversando com a mamãe, né, gente? Porque o tempo que eu podia estar lá com ele nessa fase, eu não estava. Que eu podia não. Que eu podia escolher. Se eu tivesse mais entendimento naquela época do que poderia acontecer na relação entre mãe e filho, eu com certeza teria tentado outra forma, sabe? Eu de verdade achava que eu estava fazendo certo. Então eu continuei até hoje. E agora eu tenho buscado estar mais com meu filho. Mas aí eu vou contar pra vocês como que isso foi acontecendo. Veio o meu segundo filho, o Murilo. Ele atualmente tem 3 anos. Ele é um menino muito levado, muito. Esse aqui da foto. Não sei se vocês vão ver. Esse aqui. Ele é muito levado, muito esperto. E aí, quando o Murilo nasceu, eu não estava trabalhando. Eu tinha ficado desempregada na época. E aí, eu fiquei desempregada e engravidei no mês seguinte. Não tinha muito pra onde correr. Ninguém emprega uma mulher grávida, né, gente? Muito difícil. Se alguém tiver algum depoimento sobre isso, me conta, porque eu busco algumas amigas, assim, realmente é muito difícil empregar em mulher grávida. E aí, contrato CLT mesmo, carteira assinada, eu fiquei desesperada. Eu falei: gente,
Tô desempregada e tô grávida. Mas o Murilo nasceu, gente, eu aproveitei cada momento. Cada momento. Eu amamentei o Murilo até quase 2 anos. Eu fiquei com ele em todos os momentos que ele precisou. Tudo que ele precisou, eu tava lá. É, ele chorava muito, muito de madrugada. Eu podia dar o melhor de mim ali naquelas madrugadas, naqueles dias de dor. Eu não tinha que ir trabalhar no dia seguinte, então eu ficava com ele a noite toda, disposta, amamentando, naquela luta, né? E aí o Murilo começou a comer os alimentos, eu que fazia tudo. Gente, vocês não têm ideia. Quando, lá no tempo do Kaique, eu esqueci de falar pra vocês, eu nunca preparei uma refeição pro Kaique. Pra não dizer que nunca, eu fiz uma vez um arroz com açúcar. Com açúcar. Eu confundi o açúcar com sal. Eu achei que eu estava colocando sal. E aí ele chorou muito, ele pequenininho, e eu sem entender o que estava acontecendo, fui provar o arroz estava doce. Arroz com alho e açúcar. Então assim, qualquer um choraria, né? Então, o Murilo já foi diferente. Eu já fiz todo o processo. Eu comecei a ver receita no YouTube, procurar receita de introdução alimentar. Procurava, testava, procurava, testava. E ele amava. A gente também comia, né? Na época, meu marido trabalhava. E aí a gente fazia receita todo dia. Quando ele chegava, quando meu marido chegava, a gente comia todo mundo junto. Eu, o Murilo e ele. Enquanto isso, o Kaique tava morando com a minha mãe. E eu comecei a pegar o Murilo, a incentivá-lo a andar, incentivá-lo a brincar. E o Murilo começou a desenvolver muita coisa comigo, um laço assim, até hoje. O Murilo ele tem muita dificuldade de passar um dia fora, brincando com os avós, ou até mesmo sair com o pai. Ele tem muita dificuldade, ele é muito apegado a mim. A gente criou esse laço junto, foi muito legal. Eu criei um laço com o Murilo que a gente se olha hoje em dia, ele com 3 anos, eu sei o que ele tá sentindo, ele sabe. Quando eu tô chateada com ele, quando eu tô reprovando o que ele tá fazendo, quando eu tô orgulhosa, ele me olha e ele já sorri, ou então fica triste, ou preocupado, né? Então, assim, o olhar, a gente desenvolveu essa habilidade. E eu continuei sem trabalhar. Mas aí, como que eu ia pagar as contas? Porque só meu marido trabalhando não estava dando. Eu precisava trabalhar também. A gente sempre teve uma vida assim razoavelmente boa e eu precisava manter aquele padrão, porque eu trabalhava, meu marido trabalhava, mas naquele momento só tinha a renda do meu marido. E como é que eu ia fazer? Eu tinha muito tempo com ele, muito. Mas começou a faltar dinheiro. Ele começou a pedir coisas, biscoito, comida, passeio, e a gente começou a não poder. Não tinha como. E aí me veio um desespero, sabe? Eu lembro que teve um show, ele pequenininho, ele queria ir de qualquer jeito nesse show, era Palavra Cantada. A gente também gosta aqui e a gente conseguiu ingresso pra assistir, né? A gente ganhou ingresso. Só que o show era num lugar muito longe, tínhamos que gastar um dinheiro pra ir. E aí eu falei pro meu marido, cara, a gente tem que ir, vai ser legal pra ele, vai ser legal pra gente, vamos dar um jeito. E o jeito foi, eu comecei a futucar receitas de brownie. Comecei a fazer brownies e testar receitas também no YouTube. E aí eu fui adaptando a receita pro meu paladar, né? Porque eu sou um pouco crítica com essa questão de receita. E aí eu comecei a modificar as receitas até que eu cheguei numa receita ótima, que todo mundo amou. E o meu marido levou para vender os brownies no emprego dele, que ele trabalhava numa startup. Então foi bem legal, porque a gente teve uma visão assim de caramba, dá pra ganhar dinheiro com isso. E aí a gente começou a pensar nessa possibilidade. Mas aí veio o show, eu lembro que a gente ganhou mais dinheiro do que precisava. A gente foi no show, depois a gente foi restaurante. Enfim, a gente gastou dinheiro e ainda sobrou. Aí eu cheguei em casa, fiquei com aquilo na cabeça. Gente, uma coisa que eu fiz tão
sem pretensão, né? Eu fiz algo assim, pensando assim, vou conseguir só um dinheirinho pra levar meu filho no show. Eu consegui realmente um dinheiro relevante, que podia realmente sobrar, a gente pôde gastar. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, dá pra fazer dinheiro vendendo bolo, vendendo brownie. Mas eu não coloquei em prática, porque na minha visão, na minha cabeça, naquela época, para ser uma mulher bem-sucedida, eu tinha que passar o dia inteiro trabalhando na rua, numa multinacional, numa empresa. Então eu não achava glamuroso. Olha a minha cabeça. Eu consegui dinheiro, eu consegui sair com meu filho, eu consegui tudo sem muita prática, sabe? Sem precisar muita coisa. Eu tinha os ingredientes, eu não tinha nem batedeira. Eu fazia na mão, cortava e botei no saquinho, eu não tinha nenhuma embalagem. E aí eu percebi que dava pra fazer dinheiro com aquilo e ignorei. Apenas porque na minha cabeça eu achava assim, mulher para ser bem sucedida, para ser bem vista na sociedade, tem que trabalhar fora, tem que botar o terninho, tem que botar o salto alto escarpão e a luta. Deixei passar essa oportunidade. Deixei passar mesmo. Ignorei completamente, porque na minha cabeça aquilo não era certo. O Murilo cresceu mais um pouco e volta eu pro mercado de trabalho. Então, depois de ter provado a oportunidade de conseguir dinheiro com as minhas próprias mãos, estando trabalhando em casa com algo que eu amo, a minha cabeça não absorveu aquilo de uma forma positiva. Simplesmente eu me critiquei e falei, gente, as pessoas vão me ver como uma mulher, enfim, como uma dona de casa, como uma pessoa que faz um bolinho. Ah, tá, mas qual é o seu trabalho? Qual é o seu emprego? Qual é a sua profissão? E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu voltei pro mercado de trabalho. Eu voltei a trabalhar de 8 da manhã até, se não me engano, às 5 da tarde. Deixei o Murilo na creche nesse tempo, nesse período todo. O Murilo, que estava super apegado comigo, teve um processo de adaptação péssimo na creche. Era aquela criança que berrava. E eu ficava com o coração na mão, ele ficava muito mal. Ele ficou doente várias vezes. Olha, eu nem lembro quantas vezes ele ficava doente em um mês. Era tipo, na semana, ele passava uma semana mal, aí melhorava uns 2 dias, passava uma semana mal de novo. Eu ficava, gente, meu Deus, meu filho vai ter um troço aqui, eu vou matar essa criança, porque eu preciso ficar esse tempo fora, trabalhando, pra conseguir dinheiro, pra comprar remédio. E na minha cabeça aquilo não tava certo. Gente, eu não tô fazendo isso certo. Eu tô gastando muito com remédio. E quem tem filho sabe que o remédio é caro, o médico é caro. E transportar uma criança, às vezes, no meio da madrugada, passando mal, com febre alta, é desesperador. É desesperador. Então ali naquele momento, caiu a ficha, assim, eu falei, gente, eu não posso ficar assim. Eu vou prejudicar o meu filho. E não porque, trabalhar fora é errado. É porque eu tenho uma outra maneira de fazer isso, de verdade. Então aquilo caiu a ficha pra mim. Mas aí veio o Joaquim, o meu terceiro filho. Eu engravidei. E eu fiquei com medo de largar o emprego. Falei, gente, agora grávida não tem jeito. Eu tô trabalhando, eu não posso largar. Senão ninguém vai me empregar. Se eu não conseguir fazer os brownies pra vender, como é que eu vou viver? Como é que eu vou pagar as contas? Aí mesmo que essas crianças já eram, né? Continuei. Grávida, indo trabalhar. Gente, vocês não tem noção. Eu passava muito mal. A ponto, eu chegava no meu trabalho, a única coisa que eu conseguia fazer era ficar deitada com a cabeça pro alto. Às vezes eu cheirava alguma coisa assim, um limão, alguma coisa. Nossa, eu passei muito mal grávida. E assim, até o final, até a reta final eu fiquei mal. E aí eu desenvolvi umas crises de ansiedade muito difíceis pra lidar. Eu comecei a precisar me afastar, comecei a precisar de remédio. E remédio na gravidez é bem complicado.
Então eu ficava pensando assim, gente, essa escolha é minha. Eu preciso tomar uma decisão. Mas o medo, ele paralisa a gente, sabe? Olha quanto tempo eu perdi. Vamos lá. Kaique, Murilo e já tô no Joaquim. Eu ainda tô com essa dúvida. Eu ainda fico me martirizando com isso. Gente, eu já achei a solução. Ali naquele momento eu já tinha achado a solução. Mas eu não tinha coragem. Gente, isso é muito louco, sério. Porque não tinha nenhum momento que eu não pensava nisso. Então, o Joaquim, quando ele nasceu, eu amamentei. O Joaquim nasceu com uma dificuldade, mas passou rápido. E quando eu peguei o Joaquim no colo, eu falei, gente, eu tenho que cuidar desse bebê. Porque ele exige um pouco mais de mim nesse momento, mas não só por isso, porque eu tenho 3 filhos, eu já passei por vários processos de dúvidas e agora eu tenho uma certeza, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu preciso cuidar deles, é essa a minha escolha. Custe o que custar, eu vou me arriscar. E aí eu voltei pra casa. Fiquei de licença, olha que beleza, fiquei de licença. Consegui nessa licença colocar minha cabeça no lugar e ter certeza do passo que eu ia dar, né? Me preparar para isso. Eu cuidei do Joaquim, cuidei do Murilo, amamentei, amamento até hoje. E aí, quando eu voltei, quando acabou minha licença, a gente já estava vivendo esse momento que a gente está vivendo agora, né? Paralisação, lockdown, muitas empresas demitindo funcionário, demissão em massa, e eu ficava pensando, gente, meu Deus, eu que tenho emprego, eu vou lá e vou pedir demissão? Eu sou maluca. As pessoas começavam a pensar que eu tava, né, precisando de ajuda psicológica. Mas a verdade é que eu já devia ter feito isso antes. E eu fui, acabou a minha licença, chegou o dia de me apresentar lá no trabalho e eu fui com aquilo na cabeça, eu não posso ficar lá. Esse não é o jeito certo pra mim, eu conheço outra saída. E aí eu cheguei lá naquele trabalho e eu pensei em tudo que já tinha acontecido em relação ao Kaique, em relação ao Murilo, em relação a mim mesma, as oportunidades que eu já tinha perdido, o tempo que eu perdi. Gente, tempo não volta. O tempo é traiçoeiro demais. É traiçoeiro demais. Ele dói. Eu olho pro Kaique hoje, eu sinto dor. Eu sinto dor mesmo, tá? Ele sabe disso. A gente se olha e a gente sabe. Quando eu pego o Joaquim no colo e o Murilo, eu lembro do Kaique que eu não pegava. Então, é assim mesmo, tá? É um processo. Você é, é um mundo te cobrando. É a sociedade te cobrando como mulher, como mãe, como são as suas contas, são os seus filhos, é o seu marido, é o fato de você não ter um marido. Tudo vai te cobrar, tudo. Mas o tempo, nada te cobra mais do que o tempo. Essa foi a maior lição que eu aprendi na minha vida até hoje. O tempo não volta. Não volta. Você pode fazer tudo certo depois. Você pode consertar tudo. Mas o que você perdeu lá atrás, o primeiro dente do Kaique, que eu não vi cair, a vacina que ele tomou, que ele teve uma reação horrível, eu não vi. Não vi. Minha mãe me falou. Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. Eu lembro que uma vez ele caiu da escada. Caiu, rolou com a cabeça. Ele foi para o hospital. Ele ficou internado a noite toda em observação. Lá ele passou muito mal. Ele me chamou. Eu não fui. Eu estava trabalhando. Gente, o tempo dói.
O tempo é o que mais dói perder. Você perde dinheiro, você perde até pessoas, sabe? Mas se você aproveitou o tempo enquanto ela estava aqui, não dói tanto como não viver o momento. Então, nesse cenário atual que a gente vive, eu fui trabalhar convicta de que aquele era meu último dia. Sabe, dia do basta, do chega? Foi esse, meu último dia. E eu lembro que eu fui muito nervosa, com muito medo, eu me tremia muito, eu passei muito mal. É um percurso pequeno daqui de onde eu moro para onde eu trabalhava. Mas eu passei tão mal que parecia que era uma viagem. Então, eu cheguei na empresa e meu chefe me chamou pra minha felicidade e me demitiu. Cara, que alívio. Eu tava livre. Eu lembro que foi o momento que eu sorri pra ele e agradeci. Então, eu podia continuar agora. Não tinha jeito, não tinha saída, sabe? A ponte foi queimada. Eu não tinha mais como olhar pra trás. Era correr pra frente, porque eu tinha conta pra pagar, e muita. Porque aqui onde eu moro é a zona sul do Rio de Janeiro. Aqui tudo é caro, tudo é muito caro. Então eu precisava correr mesmo. Cheguei em casa já pensando no que eu ia fazer. E falei pro meu marido, vamos vender brownie. Que eu sei, eu faço com convicção de que é bom, eu tenho certeza de que as pessoas vão gostar. E a gente criou uma página no mesmo dia ou no dia seguinte no Instagram, no Facebook, e a gente começou a divulgar os produtos. Brownies individuais, brownies simples, sabe, gente? Simples, mas maravilhosos. E aí foi que veio uma amiga minha. Gente, essa amiga nem sabe o quanto ela me deu. Foi a grande ideia, sabe? Foi o divisor de águas. Ela falou, Renata, eu quero um brownie, mas eu quero um inteiro, um tabuleiro redondo, um bolo brownie. Porque é pra dar de presente pra uma pessoa que faz aniversário, eu quero que ela cante parabéns com o seu brownie, mas que seja algo que as pessoas ao redor possam comer juntas. E como a gente tá nesse tempo assim de a gente não tá saindo de casa, né? As pessoas estão comemorando em casa esses momentos. E são poucas pessoas, normalmente 5, 6 pessoas no máximo. E aí o bolo brownie era a saída, porque era do tamanho exato, era perfeito para comer junto. Um brownie é gostoso, mas gente, um brownie é individual, mata uma vontade. E não tem aquela coisa de compartilhar, de comer junto, de cortar, de cantar parabéns. Enfim, ela me deu essa grande... Gente, guarda isso, porque a minha vida mudou. Penso que foi fácil? Muito difícil. Ok, vou fazer. E vamos comer bolo brownie vegano, e fit, e tudo. Testei, coloquei, vendi, e vendi muito. Assim, hoje em dia, meu marido trabalhava nessa época, esse ano, tá? Faz, sei lá, estamos em dezembro, foi em maio. Então, assim, eu abri a empresa em maio e logo depois meu marido teve que pedir demissão do emprego que ele tinha num grande hotel aqui no Rio de Janeiro, porque senão a gente não ia dar conta. E a gente decidiu não olhar pra trás, tá? É importante decidir isso. Então, se você tá sozinha nessa decisão, se olha no espelho e enfrenta. Se você tem uma amiga, pede ajuda à amiga. Se tem uma irmã, algum parente, a mãe, um marido, um namorado, pede ajuda. Porque a decisão, ela não é fácil, mas ela tem que ser tomada. E quando você tá junto de alguém, quando alguém, né, abraça a sua causa, é muito mais fácil. E nesse caso, meu marido abraçou a minha causa. E ele pediu demissão sem olhar pra trás. E a gente começou a cair dentro da empresa com força, sabe? Marketing. Ele começou a estudar marketing.
Coisas que a gente nunca tinha visto na vida, tá? Lembrando que era do zero. Eu nunca tinha sequer aberto uma página assim de para virar empresária, para criar um MEI, para entrar num delivery. Nunca pensei nisso. Então tinha que ser tudo muito rápido, muito funcional, né? Tinha que ser algo prático. A gente com 2 crianças em casa não dá para ir a lugar nenhum, ir pro banco abrir conta. Então a gente começou a fazer tudo muito de casa, muito rápido. E nunca mais paramos de vender bolo brownie. Hoje em dia, aquela mulher que lá atrás não achava nada glamouroso, tinha vergonha. O certo era a mulher trabalhar na empresa multinacional, ser bem-sucedida, ou então passar em concurso público. Gente, aquela mulher ganha muito mais do que já ganhou na vida inteira vendendo bolo brownie. E assim, não é qualquer bolo brownie não, é bolo brownie de pistache, caramelo florestal. Eu tenho um cardápio muito bacana. É vegano, é fit. E eu consegui realmente juntar o dinheiro, pagar as contas, dar o melhor para os meus filhos e estar com eles. E agora assim, eu trabalho de casa, eu tô aqui gravando esse vídeo, o meu marido tá ali na pracinha com os meus filhos. O Kaique tava aqui em casa até ontem. Ele não mora aqui esse ano, mas ano que vem ele vai morar. Então a gente cresceu em um ano com algo que lá atrás, lembra que lá atrás eu já tinha percebido. Isso já estava aqui. Eu sabia que eu conseguia ganhar dinheiro vendendo brownie. Eu sabia. Eu só tinha vergonha, tinha medo. Eu não tinha coragem. E, gente, agora a renda que era para ser uma renda extra virou a renda principal da família. É a renda, é meu marido, sou eu. A gente só trabalha com isso. E com as crianças junto. O Murilo tá na cozinha comigo, tá me vendo fazer. Ele fala pra todo mundo: minha mãe faz bolo, minha mãe faz bolo. O Kaique participa, tá aqui, ajuda nas planilhas, na parte financeira. Come uns bolos também quando dá errado. E dá a opinião dele. Sempre, quando eu crio um produto novo, ele fala: mãe, isso daqui tá muito bom. Não, mãe, isso daqui tem que melhorar. As crianças todas trabalham junto. Sabe, aquele senso de coletividade, de família. Aquele tempo que eu perdi lá atrás com o Kaique, eu nunca mais recuperei. Mas eu tô construindo com ele uma história. E assim, não tem preço. Não tem preço. E não tem como mais dar errado, sabe, gente? Quando a gente coloca isso na cabeça, não tem como olhar pra trás. Como que eu vivi esse tempo todo sem fazer isso, gente? São meus filhos aqui trabalhando comigo. E eu faturando um salário, uma renda que eu nunca imaginei. Morando em Copacabana, no Rio de Janeiro, comendo, vivendo, criando, educando e trabalhando de casa. Então, esse é um pedaço da minha história. E nos próximos vídeos a gente vai entrar mais na parte prática, eu vou mostrar algumas receitas. Eu acho que tudo isso que eu aprendi até aqui, eu não posso guardar pra mim. Eu não tenho esse direito. Todas as mães que eu conheço muitas mães, e todas as que eu não conheço, precisam saber disso. É possível. O primeiro passo dói, e dói muito, é assustador. Mas continuar andando é maravilhoso, é libertador. Quando você decide e não olha mais pra trás, é libertador. Então, mas você não pode simplesmente cair no mercado que você não conhece, fazer algo que você não sabe fazer. Então eu quero te dar aqui algumas opções de como não cair nos erros que eu caí, que foram muitos. Como começar um negócio de forma funcional, efetiva, que dá pra ficar com os filhos, tá? Eu não me mato de trabalhar, não. Eu não tô aqui pra deixar meu filho brincando sozinho o tempo todo, não dar banho, não cuidar. Eu cuido dos meus filhos. Eu não tenho ninguém pra me ajudar, a não ser meu marido aqui em casa. Então, assim, a gente reveza. São 2 crianças pequenas, um de 3 e um de 1 ano. Ainda tem o Kaique, que vem morar aqui ano que vem, que tem 14 anos, um adolescente. Então, gente,
Não é para escolher. Você não precisa escolher. Você pode ter as duas coisas, ser boa nas duas coisas. E eu tô aqui para dizer que eu tô contigo. De verdade.